Introdução do nosso seminário do ano que vem, se Deus quiser. Então eu só vou pincelar os 5 pilares que deixaram a minha vida chegar até aqui hoje. E o primeiro deles é a vida de comunhão com Deus. Eu muito cedo, iniciando o ministério, nem era ministério, eram 2 pastores doidos que foram batizados no Espírito Santo na igreja metodista, e eles eram convidados para ir para outras igrejas metodistas, e levavam o Asaf, que tinha tido uma experiência radical com Jesus, e eu ia com eles constantemente. E assim começou meu ministério, os passos dos meus pastores. Mas eles foram implantando no meu coração esta necessidade absurda de estar conectado com Deus. Primeiro, através de uma conversão genuína, verdadeira, de um novo nascimento, de ter nascido de novo, de ter realmente sido transformado por Jesus. E fui levado à experiência da cruz com muita força, muita sinceridade, e aquilo foi transformador para a minha vida de menino. Uma fé genuína e verdadeira nasceu ali, e um desejo de seguir a Deus e de amar as coisas de Deus. E fui levado a uma vida de oração, de comunhão com o Senhor, que me levou à vida de adoração, porque os meus pastores eles me fizeram comer a Bíblia. Quase que literalmente eu comi a Bíblia. Quando eu fui batizado no Espírito Santo, eu peguei a Bíblia e comecei a morder e mastigar as folhas, e engoli uma parte, daquelas folhas, e aquilo ficou marcado na Bíblia toda comida. Não tinha sido eu o cara que tinha comido a Bíblia, literalmente. E de tanta fome de Deus, o Senhor colocou no meu coração, mas aquilo foi a base de tudo que foi construído. Foi a base da minha vida, foi começar a vida com uma comunhão genuína e verdadeira com Deus. Isso me levou a uma busca inicial do Espírito Santo, e fui logo nos primeiros dias, no dia 11, eu me converti dia 18 de agosto de 1974, e dia 11 de setembro eu fui batizado no Espírito Santo e comi a Bíblia. Dia 11 de setembro. Dia 5 de outubro, no dia do meu aniversário, eu fui levado para meu primeiro congresso. Primeira pessoa que eu ouvi pregando, irmãos, me levaram para o Maracanã para ouvir o Billy Graham. Eu era recém-convertido, eu não sabia nada, não sabia que era Billy Graham, que era nada. E eu estava lá no Maracanã, a multidão de gente, eu ouvindo Billy Graham, comendo já daquela fonte maravilhosa ali de Deus, né? Deus tinha festa comigo, Deus foi urgente comigo, glória a Deus. E dali em diante, essa comunhão com Deus, ela só aumentou, ela permaneceu e aumentou e chegou até hoje. E os cânticos nasceram dessa comunhão com Deus, irmãos. Não é normal, né? Tu numa igrejinha no Rio Grande do Sul, e você um dia chegar feliz, olha a música que Deus me deu, Jesus em tua presença. E o pastor disse: que música bonita, Deus vai usar muito essa música. Eu não sabia que 50 anos depois eu estaria cantando com 5.000 jovens da Assembleia de Deus, como eu estava ontem à noite, louvando e cantando essa música como se fosse a primeira vez que eu cantava, né? E eu vou cantar ela aqui hoje 2 vezes, de manhã, de noite. E Deus foi dando cada cântico ali naquela simplicidade de vida, de igreja, nenhuma relevância àquela pequena igreja de 20, 30 pessoas, mas ali tinha um depósito da glória. Aleluia. Que nem eu sabia o que era, com que intensidade era, não tinha a mínima ideia de para quanto tempo era, mas ali tinha glória, irmãos. Aleluia.
E a glória, ela vem da comunhão. Deus não desperdiça a glória. Anote isso no seu coração. A glória de Deus é manifesta para aqueles que querem a glória. Amém. Porque a palavra diz: nós vimos sua glória. A glória é para quem quer ver a glória, experimentar a glória, viver debaixo do peso da glória de Deus, como fala em 2 Coríntios 3,17, do eterno peso de glória que Deus coloca sobre a nossa vida. E nós queremos esse peso de glória bem. Isso vem com a comunhão. Com a comunhão com Deus, a comunhão com a palavra, a comunhão com o Espírito Santo. Deixa a glória influenciar a sua vida. Amém. Glória a Deus. E a glória continua, né? Esse canto que eu acabei de ensinar para vocês é dessa semana. Sua glória encha de vida este lugar. Na verdade, não é dessa semana. Ele veio para a minha vida essa semana. Porque eu fui na casa de um irmão há uns anos atrás. E Deus me deu esse cântico. E eu toquei com ele lá. Ele é um grande pianista, o Joézer, em Umuarama, no interior do Paraná. Daí ele disse: Azaf, essa semana eu achei essa canção que tu cantou lá em casa, tal data. Estou falando de 15 anos atrás. E eu ensinei para a igreja e foi uma grande bênção. Onde que está gravado isso? Eu disse para ele: cara, eu nunca gravei e nunca cantei essa música depois daquele dia lá. Eu nem sei que música é essa. Tu grava aí a melodia para eu saber como que ela é. Daí ele gravou a melodia toda essa semana, terça-feira. Daí ele já mandou cifrado, eu já mandei para o nosso irmão. Não, eu vou ensinar em Goiânia, vai ser o primeiro lugar que vai ser a música. Então vocês foram as primeiras pessoas em 20 anos que ouviram essa música. Glória a Deus. Porque eu ouvi ela terça-feira, eu aprendi e já cifrando, já quero usar. E o ministério não tem essa marca, não de novidade, mas de continuidade da glória. Amém. A gente às vezes quer buscar novidade. Não, mas onde tem glória, irmãos? Deus pega coisas velhas, coisas esquecidas, coisas que você nem lembra e traz essas coisas cheio de vida, cheio de graça, cheio de bênção para hoje, para esse momento. Aleluia. Glória ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então, primeiro fundamento é a comunhão com Deus, porque ali está o berço, a gênese da glória na vida de um homem e de uma mulher de Deus. O segundo pilar, irmãos, da minha vida é o pilar da igreja, da vida de igreja. Aleluia. Eu nunca fui um cara de eventos, de show de prefeitura. Raramente, não. Eu conto nos dedos das mãos. Eu acho que eu não fiz 10 eventos de prefeitura nesses 50 anos. Nem de eventos de praça, assim. Os eventos da minha vida é com a igreja. Eu fui um cara que Deus pegou, levantou, moldou e disse: você vai servir a igreja toda a tua vida. Amém. Eu fiz isso com alegria. Amém. Fiz isso com simplicidade. Fiz isso sem cobrar nada. Fiz isso sem pôr preço, sem medir distância, sem nunca perguntar quanta gente tem. A minha igreja não tem tamanho, não é grande isso. Aleluia. É igreja. E a igreja é um lugar que eu aprendi a amar e viver para a igreja. Amém. Primeiramente para a minha igreja, a comunidade cristã de Porto Alegre, que eu fundei com 20 pessoas, 20 irmãos. E ali eu permaneço até hoje, na mesma comunidade. Nunca saí da igreja. E eu não creio nesse negócio de sair da igreja, ir para outra igreja. Não existe isso. Eu estou contando a minha experiência. Eu não estou julgando pessoa alguma que fez ou faz dessa maneira e tem a gestão da sua vida e ministério dessa maneira. Mas para mim não foi assim. Para mim foi estar na vida da igreja, construir na vida da igreja, partir o pão na vida da igreja.
aprender a restaurar todas as coisas na vida da igreja, aprender a me restaurar na vida da igreja e restaurar a vida de tudo que me foi precioso. Por isso eu tenho a bênção de ter na igreja minha mãe, meu padrasto, meus irmãos todos, meus sobrinhos, agora meus sobrinhos netos, meu sogro, minha sogra, meus cunhados, todos na igreja, sabe? Aleluia. Ali a igreja se tornou um lugar de ajuntar, nunca de dividir, nunca de separar. Eu tenho a bênção de ter toda a minha casa, ter minha esposa, meus filhos ali firmados na igreja, fundamentados na igreja, né? Coisa linda ver um filho casar com os mesmos valores, com os mesmos princípios. Eu tenho uma filha especial e essa filha especial, a Aurora, ela tem os valores e os princípios de Deus, ela é absolutamente firmada na igreja. Como uma menina especial, ela tem o lugar dela na igreja, ela sabe exatamente quem ela é, não tem nenhuma crise. Mesmo sendo especial, sendo sindrômica, ela é uma sindrômica enraizada na igreja. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E a minha vida da igreja, ela foi se ampliando, porque sempre que eu identifiquei a igreja, eu sempre dizia, aqui é o meu lugar. Isso que eu amo a videira, porque aqui é o meu lugar também. Desde o início, desde os primeiros passos da videira, com esse pastor Luiz e pastor Marcos, quando não existia videira, eu fui vendo esse trabalho crescer e ajudando e colaborando sempre com tudo que Deus fez aqui. E eu amei a igreja como um todo, né? Eu fui descobrindo. Eu lembro uma vez que eu cheguei em Goiânia, em 1986, primeira vez que eu vim a Goiânia, e um grupo, uma comunidade, né, que eu já conhecia, tinha ouvido falar da comunidade, eu fui procurar aquelas pessoas. E um rapaz foi me buscar no hotel onde eu estava, que eu estava trabalhando com outro ministério. Esse moço foi me buscar e disse, olha, vão lá na nossa igreja amanhã, que eu quero te mostrar umas músicas. Eu disse, não, vou, claro. Cheguei lá, estava aquele grupo de louvor reunido, todos tímidos, né, assim, sentadinho no canto. Eu disse, pronto, pode tocar as músicas. Daí eles começaram, o único que é digno de receber, tu és soberano sobre a terra. E foram cantando, a voz do Senhor é poderosa, a aliança do Senhor. Foram cantando cada música. Eu disse, não, isso aí tem que ser gravado, nós temos que levar isso para o Brasil. E ali eu ajudei a formar o grupo Coinonia. Eu estava ali o Bené, a Alda, o Silvério, e são meus amigos, meus irmãos de aliança até hoje, porque eu identifiquei que a mesma glória que Deus tinha nos dado para compor, para ministrar, para levar para a igreja, tinha em outros lugares. Tinha em outros lugares. A igreja, ela é muito rica, irmãos, muito rica. Mesma graça que Deus coloca, Deus não é um Deus de exclusividade. O que Deus tem dado na videira tem em outros lugares do mundo. Amém. Nós somos parte desse todo de Deus. Nós temos discernir o corpo, é você saber que você é parte de algo grande de Deus, que a igreja é uma grande construção desse mundo. E eu tive a honra, irmãos, aleluia, de viver para abençoar a igreja. Aleluia. De viver, de andar, de cantar, de escrever, ministrar pelo Brasil, mais de 50 nações, pelo mundo afora, levando a palavra e a graça de Deus para a igreja, para edificar a igreja. Eu fui feito por Deus para construir a igreja, ajudar os irmãos, os demais construtores nesta grande obra. Então essa é a nossa segunda. Prepara lá para nós. Já chegou. O terceiro fundamento, irmãos, terceiro pilar, terceira aliança, terceiro pacto que Deus me ensinou a guardar, é o pacto com os meus pastores. Amém. Com os meus vínculos, meus discipuladores.
Eu tive 3 irmãos que tiveram essa função nesses 50 anos, e um continua, porque os outros 2 já partiram. Primeiro o pastor Erasmo, que me ganhou para Jesus e me discipulou como solteiro. Depois que eu casei, eu fiquei vinculado com o pastor Moisés Cavalheiro de Moraes. Até ele morrer em 2022. Fiquei vinculado toda a minha vida com esses irmãos. Os 2 são pastores da igreja. E na área de louvor e adoração eu fui discipulado por um irmão chamado Donald Stoll, que já veio aqui na videira comigo. Um americanão alto, grandão, muito abençoado, com quem eu vou estar daqui um mês. Com quem eu ainda tenho um vínculo e ainda é um dos cuidadores da minha vida. O discipulado, irmãos. Essa terceira aliança, eu louvo a Deus pela bênção de ter sido discipulado, de ter sido cuidado, de ter sido pastoreado, de ter tido a graça de me submeter a vida inteira a um pastoreio, mesmo sendo famoso, mesmo sendo uma pessoa usada por Deus pelo mundo afora. Eu nunca me desvinculei da autoridade espiritual que eu tinha sobre a minha vida. Pelo contrário, eu mantive viva essa chama acesa, viva esse vínculo, essa junta, esse ligamento. Nunca fui um cara independente. Até hoje, quando os meus pastores mais velhos morreram, tem o Donald, que mesmo morando fora ainda continua nesse papel de cuidado, de amor, de vínculo comigo. Mas eu estou lá junto com o presbitério da igreja em Porto Alegre, e nós moramos juntos no mesmo prédio. Há mais de 25 anos a gente construiu um edifício, moram todos os pastores ali amontoados juntos, se lixando uns com os outros ali, e crescendo uns com os outros, se abençoando, e protegendo e guardando uns aos outros. Mas esse vínculo, irmãos, ele foi muito protetor. Se eu estou aqui de pé, irmãos, assim, sem maiores BOs na vida, sem maiores BOs no casamento, na vida de família, na minha integridade e no próprio Ministério Life, é porque eu tive essas pessoas do meu lado. Tive gente que me pastoreou. Isso eu recomendo para todo líder, para todo ministro. Não importa quantos seguidores você tem, quão famoso você é, quanto dinheiro você ganhou no bolso, tem um pastor, pelo amor de Deus, tem um discipulador que cuide da sua vida. Nunca sonegue isso a você mesmo, a sua casa. Quantas vezes, irmãos, esse discipulado ele foi primordial para a boa manutenção da minha vida pessoal, do meu casamento, da minha vida como pai de uma filha especial. Como foi importante ter meus pastores comigo. Então esse terceiro pilar, eu acho que ele é inegociável para quem quer ter uma vida e um ministério bravo. O quarto pilar é o pilar da família. Esse pilar ele se firmou, irmãos, na minha vida quando eu me converti, porque eu tinha uma adolescência muito rebelde e eu sabia que eu tinha que restaurar aquilo. Muito rebelde, eu dei muito sofrimento para os meus pais, muito desgosto, muita tristeza. Imagina um menino cuidado, estudando na melhor escola da cidade, que era o Colégio Militar de Porto Alegre, uma escola militar de alto nível, onde generais, presidentes da República se formaram naquela escola. Meu pai lutou para eu entrar ali. 3 anos depois eu abandonei, porque eu queria ser drogado e cabeludo, irmãos. Eu não aguentava mais cortar o cabelo, quando a grande moda era ser cabeludo. E eu queria fumar maconha e ser cabeludo. Daí larguei tudo, chutei o balde, conheci um grupo de hippie, fui me meter lá no submundo daquela época, né, da droga, da prostituição, do abuso, tudo que tinha direito. Foi a minha adolescência. E aquilo foi muito triste para os meus pais. Quando eu me converti, Deus me levou a restaurar totalmente com a minha mãe, com o meu pai, pedir perdão, reconciliar e aceitar, porque meu pai era alcoólatra, ele era um homem totalmente dominado pelo álcool. Ele vivia caído pelas ruas ao redor, a gente tinha que ir catando ele. Depois, mais
Mais tarde ele sempre caía na frente do prédio onde a gente morava. E aquilo era muita vergonha, né? E Deus me levou a restaurar aquilo. Porque minha adolescência inteira eu pulava por cima dele, bêbado, na porta de casa. Depois o Espírito Santo disse: não pula mais, leva ele para dentro, põe ele em segurança. Eu levava ele até a caminha dele, deitava, e ali eu fui restaurando minha comunhão de amor e o perdão dentro do meu coração também. Então eu tive uma restauração profunda com os meus pais, com os meus irmãos. E o que isso promoveu na minha casa? Salvação. A restauração promove salvação. Perdão na família promove salvação. Amém. E foi essa a experiência que eu tive no meu lar, como solteiro. Depois, em 1977, eu fui para os Estados Unidos para gravar o meu primeiro disco com esse missionário Donald Stoll. E meu pai teve um derrame e eu ia ficar nos Estados Unidos, e o Espírito Santo disse: não, volta, cuida da tua casa. E eu voltei, irmãos, e tive a alegria de naqueles dias que eu voltei, minha irmã se converteu, meu irmão menor se converteu, meu irmão, que era da minha idade, se converteu, minha irmã e eu levar o pai a uma conversão, e foi muito lindo, né, o que Deus fez na minha casa. E pude também encontrar a Rosana, que é a minha esposa. Se eu não tivesse voltado, né, teria me metido com a americaninha lá em algum lugar. Mas não, eu encontrei a Rosana, porque eu fui estudar piano com a mãe dela. Enquanto estudava piano, eu paquerava a Rosana. E eu transferi toda essa restauração que eu tive na minha vida de solteiro, ela veio para o meu casamento. Eu vim curado para o casamento. E o que me curou foi restaurar com os meus pais, com a minha família, com a minha casa, aliança com a família. Tem muita gente que detona o casamento porque vem ferido, vem sangrando, vem para o casamento ensanguentado, todo quebrado já da vida de solteiro, vida de pecado, e não sabe o que fazer no casamento. Casamento, irmãos, casamento é amor? Não, casamento é perdão. Defina casamento em uma palavra: perdão. Eu não sei se vocês concordam, mas essa é a minha teologia sobre o casamento. Tem muitas outras palavras, mas para mim a mais essencial no casamento é perdão. E Rosana e eu desenvolvemos isso na nossa vida. Aprendemos a perdoar a nós mesmos e aprender a perdoar tudo ao nosso derredor. Nunca ficamos em briga com sogro, com sogra. Sabe por quê? Porque a gente perdoa rapidamente. Perdão é uma coisa que tem que acontecer imediatamente, constantemente, diariamente na nossa vida. E isso é o que dá vida na igreja também, irmãos. Sabe por que eu nunca saí da comunidade? Porque eu aprendi a perdoar imediatamente. E eles me perdoarem imediatamente também. Viu? Isso trouxe vida, né? Isso trouxe amor. A gente vê tantas igrejas lindas se destruindo numa divisão por falta de perdão. Então, na família, a aliança com a família é você aprender constantemente a perdoar, se perdoar, pedir perdão para os filhos, pedir perdão para a esposa, perdoar quando te pedem perdão e sempre começar de novo. Irmãos, família é um lugar onde sempre se tem outra chance, onde sempre se dá outra chance. Aleluia, glória a Deus. Então, aliança com a família. E a última aliança, irmãos, terminando o nosso quick start aqui, é a aliança que nós temos com o nosso chamado. Eu nunca deixei nada tocar no meu chamado. Meu chamado que Deus deu, eu aprendi a fazer algumas coisas com o chamado. Quando eu descobri que Deus queria alguma coisa comigo no seu reino, e Deus quer com todo mundo aqui, viu? Não é uns exclusivos assim. Não, Deus quer com todo mundo. Todos nós temos um chamado, um numa área, outro na outra, mas Deus tem uma coisinha especial para cada pessoa fazer. Amém? Amém. Cada pessoa fazer.
Ontem uma vez eu conversava com uma irmã muito querida, que sentou do meu lado, cheia do Espírito Santo, a irmã. Ela disse, eu comecei a falar dessas alianças para ela disse, eu descobri o meu chamado. Eu era psicóloga e não sabia o que fazer com a psicologia. Eu descobri que eu podia abençoar famílias, né? E ela trabalha com famílias exatamente que têm filhos especiais. Como pai e mãe de filho especial precisa de ajuda, e essa irmã abriu a vida dela para abençoar essas pessoas. Como é bom ver Deus pegando aquilo que você estudou, a sua vida acadêmica, e transformando isso numa bênção, num tesouro para o reino de Deus. Então você descobre o seu chamado. Segundo, santifica a Deus o seu chamado. Amém. Santifica a Deus. Santificar é você fazer uma entrega total daquilo que você tem, dos dons que Deus te deu, e dizer, Deus, isso eu quero usar para a tua glória. Amém. Eu quero usar para ti, Senhor. Como nós cantamos, para ti, Senhor, eu vivo para a tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santifique o seu chamado. Terceiro, proteja o seu chamado. Proteja, não deixe nada macular o seu chamado. Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Sabe por quê? Ele queria proteger o chamado. Ele sabia quem ele era e o que ele tinha que fazer e realizar para Deus, e nada podia tocar naquele chamado. E isso eu fiz com a minha vida, irmãos. Não deixei nada tocar na minha vida, não deixei nada dar um mau testemunho. Se é uma coisa que pode dar um mau testemunho, tire da sua vida, guarde para a sua privacidade, né? Proteja isso diante de Deus. Não fique expondo nessa vida de exposição, né? Muita gente se expõe demasiadamente, desnecessariamente, irmãos. Não exponha a sua vida. Proteja a sua família, proteja os seus filhos, proteja o teu testemunho, proteja a sua vida sexual, proteja, não fique expondo isso, né? Contando vantagem disso, daquilo. Proteja a sua vida ministerial, né? Proteja. Eu não saio por aí alardeando tudo que Deus faz. Eu gosto de contar um testemunho ou outro, mas como Maria eu vou guardando todas as coisas no meu coração. Um dia eu escrevo sobre uma, outro dia conto outra. Eu não sou desse que fica alardeando a vida, jogando tudo, né, na internet. Não, Deus quer nosso ministério protegido, guardado, santificado. Quer a nossa vida íntima, santificada ao Senhor. Jó 31, versículo 1, ele diz assim: eu fiz uma aliança com os meus olhos. Amém. 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 Quer proteger o seu chamado? Faça uma aliança diante de Deus com os seus olhos. Proteja os seus olhos. Guarde os seus olhos diante de Deus. Guarde aquilo que você vê. Guarde aquilo. Aprenda a buscar a edificação. Ministério longo, irmãos, é um ministério que se alimenta bem, que come bem. E isso é proteção também. Boa alimentação, boa leitura são anticorpos espirituais. Ler a palavra de Deus é anticorpo espiritual que você põe para dentro da sua vida espiritual. Aleluia. Se enche de Deus. Proteja o seu chamado. Proteja o seu chamado. Que ninguém venha do mundo e olhe você tocando ou cantando e diz: puxa, aquele cara ali tem uma dívida lá na nossa loja. Como antigamente, né? Passou um cheque sem fundo. Graças a Deus que acabou o cheque sem fundo. Mas eu recebi muito cheque sem fundo. Graças a Deus nunca passei cheque sem fundo, mas recebi muito. Que todo mundo que vê, que te conhece, dê um bom testemunho da sua vida, porque é um ministério protegido e guardado por Deus. Amém. E último, busque unção para o seu ministério. Amém. Busque a unção de Deus para o seu ministério. Amém. Para o seu ministério ser cheio da bênção, da graça. Unção, irmãos, não é eu chegar aqui e jogar um óleo na sua cabeça. Unção é um ato espiritual de uma vida que aprende a sintonizar o seu coração com Deus. Amém. Isso é unção. É uma vida sincronizada, sintonizada
com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a sua vida. Essa é a verdadeira unção. Unção não é ser repeté de reunião, fazer malabarismo em culto. Isso para mim, isso é uma unção muito pequena. A unção grande mesmo é quando um homem ou uma mulher está sintonizado com Deus. Ele sabe o que falar, quando falar, aonde falar, para quem falar. Ele vai andando. A unção é uma caminhada de vida, não são eventos específicos, é passo a passo diante de Deus. Isso é a unção que Deus quer para a sua e para a minha vida. Essa é a unção que eu busco, meus irmãos. Uma unção de sintonia, de estar sintonizado com Deus, com o que Deus quer falar, para quem Deus quer falar, e se colocar nas mãos de Deus. Senhor, eu quero viver nessa sintonia. Eu quero saber, Senhor, qual é a tua boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu quero saber exatamente o que cantar nessa manhã. Eu quero saber o que falar nesse grupo de louvor nessa manhã. Eu quero saber, Senhor, o que tu queres, né? Como essa agenda foi uma agenda que Deus fez, né? Não tinha nada disso aqui programado. Isso aqui é de uma semana que surgiu essa vinda aqui, esse domingo com vocês aqui. Sabe por quê? É a sintonia. Deus sabe que você precisava pelo menos de uma palavra dessa para a sua glória. Um pilar desse para a sua vida, Deus sabia. Deus sabia que a igreja precisa da experiência de louvor que Deus vai trazer através da nossa vida. E assim por diante. E é você entrar na sintonia. Saber que Deus quer sempre algo mais da sua vida. Amém. Essa é a minha grande expectativa. Deus quer sempre algo mais da minha vida. Amém. Em qualquer lugar. Sentado num avião. Ontem, antes de entrar naquele avião, eu assim esgotado com o sistema aéreo brasileiro. Mas eu estou assim, no limite. No limite. Vocês não sabem o que é sair de Porto Alegre hoje. Tem que pegar o voo lá numa base aérea, passar pela segurança militar, fazer o check-in num lugar, entrar num ônibus. Tudo leva 3 horas, esse trâmite lá, e chegar em São Paulo tudo atrasado, e muda o portão e caminha daqui para lá, e ninguém tem informação correta. Eu assim esgotado, Senhor. Eu disse, Deus, só porque tu tens algum propósito. Daí senta aquela senhora do meu lado, e começa a derramar do rio de Deus. Ela olha para mim e disse, você é o Asaf, né? Disse, sou, irmã, sou. Que lindo, eu canto suas músicas desde criança. Eu disse, glória a Deus. Ela começa a abrir o coração e derramar o coração de coisas que eu precisava ouvir, que eram exatamente as minhas cargas, e que ela dizia que trabalhava assim. Começou a falar sobre crianças especiais. Eu perguntei dela, tu sabe que eu tenho uma filha especial? Ela disse, não sabia. Eu disse, é Deus que está falando por teu intermédio, que essa é um peso. Nós estamos numa transição de medicação com a Aurora, que já tem 34 anos, e ela está lá em casa, o irmão foi embora, 2 tios morreram, então ela teve um baque psicológico muito forte. Então a gente está lutando com medicação, e essa irmã foi me dando. Daí eu disse que eu ia gravar com o Bené a semana que vem. Ela disse, não, você vai lá para casa com a Rosane e com a Aurora. E pronto, assim, é assim que Deus faz as coisas. Quando você está na sintonia, Deus vai acrescentando, Deus vai fazendo infinitamente mais do que tudo que nós pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Glória a Deus. Aleluia. Então, se alguém guardar esses 5 pilares do jeito que eu falei aqui, daqui 50 anos, quando eu voltar aqui, você vai estar feliz. Amém. Amém. Deus abençoe. Se quiserem, eu tenho esse livro. Eu não tenho aqui, mas posso mandar para o irmão, ou posso ministrar todo o livro aqui, viu, irmão? Amém. Deus abençoe vocês. Vai ser um grande prazer receber o pastor Asaf. A gente já está planejando ele vir em julho do ano que vem, ministrar todo o seminário para a gente. Vai ser uma grande bênção.
Pai, muito obrigado pela vida do pastor Azar. Amém. Obrigado, Senhor, porque toda essa correria pode liberar o seu coração sobre nós nessa manhã. Nós queremos, Pai, que o Senhor tenha feito grandes coisas na vida dele ao longo desses 50 anos de ministério. Mas a coisa mais impressionante, Senhor, é que mesmo diante de tanto tempo, ele permanece com o coração firmado no Senhor, simples e poderosamente, Senhor, uma humildade extraordinária que constrange os nossos corações. Pai, que nos próximos anos o Senhor acrescente ainda mais sobre a vida dele, sobre a família dele, sobre a filha dele, que eles sejam guardados pelo Senhor sobre todas as coisas, e que ele continue sendo uma voz sobre essa geração. Em nome de Jesus, obrigado pela sua vida. Amém. Amém. Vou tirar uma foto, pastor, com essa galera.